Então, continuando a nossa aula aqui sobre o iluminismo, né? A gente estava falando sobre o Rousseau, né? E o Rousseau, ele é autor dessa frase famosa aí que está entre aspas, né? Onde ele fala que o homem é bom por natureza e a sociedade que o corrompe, né? Ou seja, quando o Rousseau ele afirma isso, né? A gente lembra, por exemplo, né, que é a partir desse pensamento que vão surgir, por exemplo, a ideia do presídio, né, para que o preso ele seja regenerado, né? Ou seja, até essa época, mais ou menos, até a Idade Média, a ideia da prisão, né? O cara ele era preso, o criminoso ele era preso para, obviamente, pagar pelo crime que ele cometeu, mas, no entanto, não havia ainda essa perspectiva da regeneração do indivíduo, né? Então, a partir desse pensamento, né, que foi lançado aí pelo Rousseau e por outros iluministas, né, o sistema prisional ele passa a ter essa função também, né, não só do indivíduo pagar pelo crime que ele cometeu, né, mas também ele pensar, né, durante o tempo em que ele está preso, né, no porquê que ele está preso, né, e tentar pensar numa forma de não cometer novamente o mesmo erro, né? Então é a ideia da que a gente chama aí da regeneração do indivíduo, né? Então essa perspectiva ela vem muito baseada nessa premissa aí lançada pelo Rousseau e outros iluministas também no século XVIII. Outro filósofo importante aí quando a gente estuda o iluminismo é o John Locke, né? O John Locke, ele defendia a ideia, né, de que o poder dos governantes deveria vir de um pacto entre governantes e governados, né? A famosa teoria do contrato social, né? Então, quando ele afirma isso, ele também está fazendo uma crítica ao absolutismo, né? Primeiramente a questão da monarquia, né, o sistema onde as pessoas não escolhem os seus governantes, né, então ele está sugerindo colocar um fim nesse sistema, né, e ele sugere que os governados eles fazem um pacto com o governante, né, portanto esse governante ele tem que cumprir esse pacto, né, que seria no caso defender as liberdades individuais de cada um e a propriedade privada, né? E ele defende, né, em um dos seus textos aí, que quando o governante ele não cumpre com essa função, que os governados eles têm legitimidade para poder retirar esse governante do poder, né? A ideia do impeachment, né, no sistema republicano, né? Quando o governante ele não cumpre com as suas regras, né, existe dentro da legislação essa legitimidade para que o governante ele seja afastado do poder. Outro filósofo importante aí, do iluminismo e cujas ideias prevalecem também, são bem atuais, né, nos sistemas democráticos modernos, né, da contemporaneidade, o Montesquieu, que defendia a divisão do poder em três esferas, né, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, né, que são a base de qualquer regime democrático em qualquer lugar do mundo, né? O poder legislativo seria o poder que faz as leis, né? Tem o poder de propor as leis, votar as leis para que o poder executivo coloque essas leis em prática, né? E o poder judiciário seria o poder guardião das leis de um determinado país, né? O guardião da Constituição, que é a lei maior de qualquer país, né? Ou seja, nenhuma outra lei ela pode
contrariar a lei maior que está na Constituição. Tá? Então, qual que é a ideia do Montesquieu ao propor a divisão do poder em 3 esferas, né? Em 3 grupos de instituições? A ideia dele era que o poder não ficasse concentrado somente nas mãos de um único indivíduo, né? Então, a partir do momento em que ele é dividido em 3, né, cada um teria, né, ou tem a função de fiscalizar o outro, né? Então, o poder legislativo, por exemplo, além de ser o poder que faz as leis para serem executadas pelo poder executivo, é o poder que tem a função também de fiscalizar as ações do poder executivo, né? Fiscalizar se o executivo ele não está cometendo nenhum ato de extrapolando aí, né, as suas funções, né? Nenhum abuso de poder, né? Então, por exemplo, dentro do município, por exemplo, a gente tem como exemplo de poder legislativo a Câmara dos Vereadores, né, que é o órgão encarregado de fazer as leis e fiscalizar as ações da prefeitura, que seria o poder executivo. Né? Dentro do Estado, a gente tem no caso de Minas Gerais aqui, a Assembleia Legislativa, né, que é onde atuam os deputados estaduais, e em nível federal a gente tem a Câmara dos Deputados e o Senado, que é onde atuam os deputados federais e os senadores, né? Então, a função é a mesma, né, do Poder Legislativo Municipal, que é fazer leis, né, e também fiscalizar as ações do Poder Executivo, que no caso é o governo de Minas, né, dentro do âmbito do Estado, e o Poder Federal, né, a Presidência da República, no caso dos deputados federais e dos senadores. Tá? Outro filósofo importante aí dentro do estudo do iluminismo é o Diderot, né, porque ele propôs que todas essas ideias, né, tudo aquilo que foi escrito pelos filósofos do iluminismo fosse reunido, né, em um conjunto de livros que ele chamou de enciclopédia, para facilitar e reunir todos os conhecimentos adquiridos pela humanidade. Né? A enciclopédia era uma coisa muito familiar para quem estudou aí até o início dos anos 2000, né? Na época em que não existia internet, que era onde o estudante ele fazia suas pesquisas escolares. Né? Toda família normalmente tinha uma coleção de uma enciclopédia Barça ou enciclopédia britânica, né? Você tinha vários tipos de enciclopédia, e ali os assuntos eles eram divididos como no dicionário, né? Por ordem alfabética. Então, cada livro, né, ele vinha dividido em ordem alfabética por assuntos, né? Então, diversos assuntos ali você poderia pesquisar dentro desse conjunto de livros, normalmente eram 20, 30 livros bem grossos, né? E era onde o estudante ele fazia suas pesquisas nessa época onde não havia internet. Então vamos voltar aqui naquela síntese que eu fiz, né? Para a gente então poder passar adiante e falar sobre o liberalismo, né? Que é outra ideia que surge dentro desse mesmo período aí em que surgiram as ideias iluministas. Né? Então aqui eu tenho uma síntese, né, das ideias principais de cada um dos filósofos, né? E a gente vai voltar aqui nessa lâmina onde eu estou explicando aqui como que funcionava a economia na época do Antigo Regime. Tá? Antes de eu mostrar aqui a lâmina,
falando o que os filósofos propuseram, né, para substituir, né, o que eles estavam criticando, né? Vamos entender primeiro o que eles estavam criticando, tá? Então, nessa época aí do Antigo Regime, tudo, né, todos os setores da sociedade, eles eram controlados pelo rei. Então, assim como a política, a religião, a economia também, ela funcionava de acordo com o que ia favorecer o rei e a nobreza de uma maneira geral, né? Então, qual que era o objetivo principal do sistema mercantilismo, da economia, né? A economia nessa época existia para quê? Né? Em primeiro lugar, né, ela existia para garantir que o rei e a nobreza pudessem usufruir, né, de todo o luxo, de toda a riqueza, de todos os privilégios que eles tinham, né, durante aquela época, né? Então, quando você lê aqui que o objetivo era o reforço do poder do Estado Nacional, né, você pode pensar dessa maneira, né? Era uma economia que funcionava para garantir a manutenção dos privilégios, né, de quem fazia parte das classes dominantes na época, né? E quais eram os meios, né? O que eles faziam para alcançar esses objetivos, né? Além de garantir o luxo, né? Para garantir esse luxo, né? Qual que era o fim, né? Desse sistema? Né? Para ele, naquela época, gente, para os países europeus, né, na mentalidade da época, um país rico era um país que tinha um grande acúmulo de metal precioso, tá? Então, esse nome metalismo, né, vem dessa ideia de que a riqueza de um país vem da quantidade de metais preciosos, sobretudo o ouro, né, e a prata, que eram utilizados para fazer a cunhagem das moedas. Quanto maior a quantidade desses metais, mais rico era considerado esse país, né? E para um país ser considerado rico, era necessário também que a sua balança comercial ela fosse favorável. O que quer dizer isso? Você já deve ter ouvido essa palavra por aí, né? O que é uma balança comercial? Né? A balança comercial é a diferença que existe dentro de um país entre o que o país compra e entre o que ele vende, tá? Então, quando um país ele vende mais do que ele compra, eu digo que a balança comercial dele está favorável, né? Quando um país ele compra mais do que vende, a balança dele está desfavorável. Tá? Então, nesse sentido, né, para garantir a riqueza desse país, né, dos estados europeus, havia, né, essa busca de manter a balança comercial sempre favorável, ou seja, favorecer sempre as exportações em detrimento das importações. Tá? E quais eram os meios que eles utilizavam para poder fazer isso, né? A gente vamos ver aqui do lado de cá, então, né? Primeiramente, os estados europeus eles buscavam dar um incentivo para as manufaturas nacionais, né? A gente chama de manufatura aquele sistema fabril que existia lá durante a Idade Média, mas que não utilizava máquina, né? Dentro do processo produtivo. Né? A gente fala que a manufatura seria a mãe da fábrica, né? Aquilo que gerou mais tarde a fábrica quando você passa a utilizar a máquina, né? Para agilizar o processo produtivo. Tá? Então, como o objetivo era manter essa balança comercial favorável, né? Vender mais do que comprar, então eles buscavam dar um incentivo a essas indústrias nacionais, essas manufaturas nacionais,
porque